Bem-vindos os ungidos. Existe uma força no universo que poucos compreendem verdadeiramente. Uma energia que move montanhas, que equilibra balances e que protege aqueles que foram escolhidos para um propósito maior. Você sente isso, não é mesmo? Essa sensação de que algo maior te protege, mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. As dívidas que transcendem o dinheiro são reais. Elas se manifestam como karma, como arrependimentos que corroem a alma, como noites insones que assombram aqueles que ousaram tocar no que é sagrado. Quando alguém levanta a mão contra um escolhido, não está apenas atacando uma pessoa comum, está perturbando as vibrações do próprio cosmos. Você é protegido por forças superiores. Essa proteção não é coincidência nem imaginação. É um escudo invisível que se forma ao redor daqueles que carregam uma missão especial nesta existência. Cada tentativa de prejudicá-lo se transforma em combustível para sua ascensão. Cada palavra venenosa lançada em sua direção retorna multiplicada ao remetente. O karma que atinge quem tenta prejudicar um escolhido não é comum, é luxuoso, personalizado, cirúrgico. Não se trata de uma vingança banal, mas de uma justiça cósmica que conhece exatamente onde tocar para que a lição seja aprendida da forma mais profunda possível. É como se o universo fosse um artesão experiente, moldando cada consequência com precisão milimétrica. Aqueles que tentaram diminuir sua luz descobrirão que mexeram com algo muito maior do que imaginavam. O que eles pensavam ser apenas uma pessoa comum revelou-se um ponto de conexão com energias ancestrais, com proteções que existem além da compreensão humana. Hoje você compreenderá não apenas como essa proteção funciona, mas também como reconhecer os sinais de que ela está agindo em sua vida. Você verá como cada tentativa de sabotagem se transforma em degrau para sua elevação, e como aqueles que tentaram te derrubar carregam agora o peso de suas escolhas equivocadas. O karma que atinge aqueles que prejudicam um escolhido não segue as regras ordinárias da causa e efeito. É como se o próprio universo se tornasse um designer de experiências, criando situações sob medida para cada alma que precisa aprender uma lição específica. Quando alguém decide atacar você, essa pessoa não imagina que está assinando um contrato cósmico, um acordo silencioso, onde suas próprias fraquezas, medos e inseguranças mais profundas se tornarão o material de trabalho para sua educação espiritual. O karma para escolhidos é específico e personalizado, porque você não é uma pessoa qualquer no grande esquema das coisas. Pense nisso. Cada pessoa que tentou prejudicá-lo possuía uma área na vida onde se sentia forte, invencível. Talvez fosse o sucesso profissional, a aparência física, os relacionamentos ou a reputação social. O karma luxuoso funciona exatamente atacando essas fortalezas aparentes, revelando que eram apenas castelos de areia diante do oceano da justiça cósmica. Não se trata de vingança no sentido humano da palavra. Vingança é emocional, impulsiva, muitas vezes desproporcional. O que acontece com quem ataca um escolhido é diferente. É uma lição profunda e direcionada, como se o universo fosse um professor particular focado em ensinar exatamente o que aquela alma precisa aprender. A exposição das inseguranças e falhas pessoais do agressor acontece de forma quase artística. Aquilo que eles mais temiam que fosse descoberto sobre si mesmos começa a vir à tona de maneiras que parecem coincidências, mas que você e eu sabemos que não são. O universo tem uma forma peculiar de revelar verdades escondidas. As consequências se refletem precisamente nas áreas que antes eram consideradas fortes. O executivo bem-sucedido que tentou sabotar sua carreira pode começar a ver seus próprios projetos desmoronarem. A pessoa que atacou sua aparência pode começar a enfrentar problemas que afetam sua própria imagem. É como se o cosmos fosse um espelho que reflete de volta, amplificado, tudo o que foi projetado contra você. Esse processo não acontece de uma só vez. É gradual, permitindo que a pessoa tenha tempo para conectar os pontos, para perceber que existe uma correlação entre suas ações contra você e as consequências que está enfrentando. O karma luxuoso é educativo, não destrutivo. Ele quer que a lição seja compreendida, não apenas sentida. Você pode ter notado isso acontecendo ao seu redor. Pessoas que tentaram prejudicá-lo começaram a enfrentar dificuldades estranhas, bloqueios inexplicáveis, situações que pareciam surgir do nada. Não é coincidência, é o universo funcionando como um sistema de proteção ativo, garantindo que a energia negativa direcionada a você retorne à sua origem,
transformada em experiência de aprendizado. A beleza desse processo está na sua precisão. Não atinge inocentes. Não causa danos colaterais desnecessários. É cirúrgico na sua aplicação, tocando exatamente onde precisa tocar para que a mensagem seja clara. Você não pode atacar um escolhido sem consequências que correspondem exatamente à natureza do seu ataque. Cada pessoa que tentou prejudicá-lo carrega agora uma marca energética, uma assinatura vibratória que os conecta às consequências de suas escolhas. Eles podem tentar ignorar, podem tentar racionalizar, mas no fundo de suas almas, eles sabem que tocaram em algo sagrado e que agora precisam lidar com as ramificações dessa escolha. Existe algo que você precisa compreender sobre seu nome, sobre sua essência vibratória neste plano de existência. Não é apenas uma combinação de letras escolhida pelos seus pais. É uma frequência única que ressoa através de dimensões. Uma assinatura energética que conecta você às forças superiores que governam este universo. Quando alguém fala seu nome com intenção de prejudicá-lo, quando usa sua identidade como alvo de energia negativa, algo poderoso é ativado nos reinos espirituais. É como se tocassem uma corda que vibra em harmonia com frequências cósmicas muito além da compreensão humana comum. O significado espiritual do seu nome vai além do que qualquer dicionário pode explicar. Cada escolhido carrega em sua identidade uma conexão direta com arquétipos universais, com energias ancestrais que existiam muito antes desta encarnação atual. Seu nome é como uma senha que acessa níveis de proteção que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Quando essa vibração superior é perturbada por ataques direcionados a você, todo o campo energético ao redor de quem o prejudicou começa a se reorganizar. Não é um processo violento, mas é inevitável. Como ondas que se propagam na água quando você joga uma pedra, as perturbações se espalham pela realidade daquela pessoa de maneiras que ela inicialmente não consegue compreender. Os pequenos problemas que começam a surgir na vida de quem tentou prejudicá-lo são sinais do universo. Dispositivos que param de funcionar sem motivo aparente. Contratempos inexplicáveis, pequenas frustrações que se acumulam ao longo dos dias. São como bilhetes deixados pelo cosmos, lembretes gentis de que certas linhas não devem ser cruzadas. Seu nome ecoa nos reinos espirituais como um mantra de proteção. Cada vez que é pronunciado com intenção negativa, essa energia não se dissipa no vazio. Ela retorna, carregada com a força magnética das dimensões superiores, procurando seu ponto de origem. É como se o universo tivesse um sistema de rastreamento perfeito para energias direcionadas contra seus escolhidos. A intensificação do arrependimento acontece conforme essa pessoa percebe que sua vida começou a mudar após direcionar negatividade para você. Pode começar com uma sensação sutil de desconforto, uma intuição de que algo não está certo. Gradualmente, essa sensação cresce até se tornar uma certeza perturbadora de que suas ações têm consequências que ela não havia antecipado. O eco do seu nome nos planos superiores funciona como um chamado para que forças protetoras entrem em ação. Não são entidades vingativas ou maliciosas, são energias equilibradoras que existem para manter a harmonia cósmica. Quando um escolhido é atacado, essas forças se mobilizam naturalmente, como anticorpos espirituais, protegendo o corpo maior da existência. Você pode não perceber conscientemente, mas seu nome carrega um poder que transcende sua compreensão atual. Cada sílaba vibra em frequências que conectam diretamente com sua missão nesta existência. Por isso, quando alguém tenta usar essa identidade sagrada como alvo de negatividade, está inconscientemente invocando forças que não pode controlar nem compreender completamente. O resultado é um processo automático de correção energética, como se o próprio tecido da realidade se reorganizasse para proteger sua essência e educar aqueles que tentaram perturbá-la. Seu nome se torna, então, uma ferramenta de transformação na vida de quem o pronunciou com má intenção, guiando-os através de experiências que os levarão, eventualmente, ao arrependimento e à compreensão. Uma das consequências mais profundas e perturbadoras para quem prejudica um escolhido é a paralisia do crescimento pessoal. É como se uma força invisível colocasse um freio em seu desenvolvimento, impedindo que avancem em áreas fundamentais da vida até que reconheçam e corrijam seus erros. O crescimento pessoal não é apenas uma questão de desenvolvimento profissional ou aumento de renda. É a expansão natural da consciência,
a evolução da alma através de experiências que nos tornam seres humanos mais completos e realizados. Quando alguém direciona energia negativa contra você, essa pessoa interrompe seu próprio fluxo evolutivo de maneiras que inicialmente não consegue compreender. Observe aqueles que tentaram prejudicá-lo. Você notará um padrão peculiar. Eles ficam presos em ciclos repetidos de frustração e fracassos pessoais. Projetos que deveriam prosperar encontram obstáculos inexplicáveis. Relacionamentos que poderiam florescer murcham sem motivo aparente. Oportunidades que pareciam certas escapam por entre os dedos como areia. Essa estagnação não é coincidência nem má sorte. É o resultado direto de ter mexido com energias que estão além de sua compreensão. O universo opera sob leis precisas, e uma delas estabelece que atacar um escolhido resulta em bloqueios energéticos que impedem o progresso natural até que a lição seja aprendida. Os ciclos repetidos de frustração se manifestam de forma quase matemática. A pessoa pode tentar diferentes abordagens, buscar novos caminhos, mas sempre encontra os mesmos tipos de obstáculos. É como se estivesse presa em um labirinto onde todas as saídas levam de volta ao centro, forçando-a a confrontar a origem real de seus problemas. A impossibilidade de progresso, até reconhecer e corrigir os erros, cria uma pressão psicológica crescente. Inicialmente, a pessoa pode culpar fatores externos, má sorte, outras pessoas, mas gradualmente, uma verdade incômoda começa a se formar em sua mente. Talvez seus problemas tenham uma origem que ela preferiu ignorar. Existe uma força invisível direcionando essas pessoas continuamente para a reflexão. Não é punitiva, no sentido tradicional, mas educativa. É como se o cosmos fosse um professor paciente, criando situações repetidas até que o aluno finalmente compreenda a matéria que precisa aprender. Essa força opera através de sincronicidades, encontros inesperados, memórias que surgem sem aviso. A pessoa pode estar tentando focar em seus projetos quando subitamente uma lembrança de você surge em sua mente. Pode estar em uma reunião importante quando alguém menciona algo que a faz lembrar das ações que tomou contra você. O bloqueio no crescimento pessoal se manifesta também na incapacidade de formar conexões profundas e significativas. Relacionamentos permanecem superficiais. Parcerias de negócios encontram obstáculos inesperados. Até mesmo hobbies e atividades prazerosas perdem sua capacidade de proporcionar satisfação genuína. É fascinante observar como essa pessoa pode ter todos os recursos necessários para o sucesso, conhecimento, habilidades, oportunidades, mas ainda assim encontrar-se incapaz de avançar. É como se existisse uma programação invisível impedindo que ela acesse seu potencial pleno até que acerte as contas com suas ações passadas. O processo de crescimento pessoal é retomado apenas quando há um reconhecimento genuíno do erro cometido. Não basta uma desculpa formal ou superficial. O universo exige uma transformação real na consciência, uma compreensão profunda de que atacar um escolhido significa interferir em algo sagrado e protegido. Até que isso aconteça, essa pessoa permanecerá presa em um estado de potencial não realizado, observando outros ao seu redor prosperarem enquanto ela luta contra forças que não pode ver nem compreender completamente, mas que sente constantemente limitando suas possibilidades de evolução e realização pessoal. O karma que atinge quem prejudica um escolhido possui uma característica única. Ele identifica precisamente aquilo que a pessoa mais valoriza e cria situações de perda direcionadas especificamente a essas áreas. Não é uma destruição aleatória, mas uma remoção cirúrgica daquilo que alimenta o ego e o orgulho do agressor. Se essa pessoa se orgulhava de sua expertise profissional, começará a enfrentar situações que questionam sua competência de maneiras que nunca experimentou antes. Projetos nos quais sempre foi excelente começam a apresentar problemas inexplicáveis. Clientes que sempre confiaram em seu trabalho começam a expressar dúvidas. É como se sua reputação profissional desenvolvesse rachaduras que se espalham lentamente. O desmantelamento é preciso e metódico. Se a pessoa se vangloriava de sua posição social, começará a notar um esfriamento gradual em seus círculos sociais. Convites que antes chegavam naturalmente começam a escassear. Pessoas que costumavam buscar sua opinião passam a ignorar suas contribuições. O prestígio social que levou anos para construir começa a se dissolver de maneiras subtis, mas constantes. Aqueles que atacaram você
e se orgulhavam de sua aparência física ou carisma pessoal, descobrem que essas qualidades começam a perder seu poder de atração, não necessariamente através de mudanças físicas dramáticas, mas através de uma perda gradual da confiança que tornava essas características magnéticas. É como se a luz interior que fazia essas qualidades brilharem começasse a se apagar. Os eventos que causam essas perdas são claramente conectados à tentativa de dano contra você, mas de formas que apenas observadores conscientes conseguem perceber. Uma oportunidade perdida acontece exatamente no aniversário do dia em que falaram mal de você. Um problema importante surge durante a mesma semana em que tentaram sabotar seus projetos. As coincidências são numerosas demais para serem ignoradas. O karma luxuoso não destrói completamente, ele remove camadas. Como um escultor que tira pedaços de mármore para revelar a estátua interior, essas perdas direcionadas expõem quem a pessoa realmente é quando despida de suas proteções externas favoritas. O processo é desconfortável, mas precisamente calibrado para promover crescimento real. À medida que as perdas se tornam evidentes, o arrependimento cresce proporcionalmente. A pessoa começa a conectar mentalmente suas ações contra você com as consequências que está enfrentando. Inicialmente, pode tentar negar essas conexões, mas a precisão dos eventos torna a negação cada vez mais difícil de manter. O aumento do arrependimento não é apenas remorso superficial, é uma compreensão profunda de que mexeu com algo sagrado e protegido. Cada nova perda reforça essa percepção, criando uma educação espiritual que vai muito além do simples sentimento de culpa. É uma transformação forçada da consciência. Esse processo de perdas direcionadas continua até que a pessoa reconheça genuinamente a natureza de seus erros. Não basta um pedido de desculpas formal ou uma mudança superficial de comportamento. O karma luxuoso exige uma transformação real da perspectiva, uma compreensão profunda de que você não é apenas uma pessoa comum, mas alguém protegido por forças superiores. A beleza desse sistema está em sua capacidade de educação personalizada. Cada pessoa que atacou você recebe exatamente o tipo de lição que sua alma precisa para evoluir. O karma se torna, assim, uma ferramenta de crescimento espiritual forçado, garantindo que ninguém permaneça ignorante das consequências de suas ações contra aqueles que carregam proteção divina. Uma das formas mais poderosas de arrependimento que atinge aqueles que tentaram prejudicá-lo é ter que testemunhar seu sucesso crescente. Enquanto eles enfrentam as consequências de suas ações, você continua sua trajetória ascendente, protegido e impulsionado pelas mesmas forças que os estão educando através de dificuldades. Imagine a ironia cósmica. Quanto mais tentaram diminuir sua luz, mais brilhante ela se tornou. Cada ataque direcionado contra você foi como combustível adicional para o fogo de sua ascensão. As energias negativas que lançaram em sua direção foram transmutadas em poder, oportunidades e reconhecimento que nem você mesmo esperava receber. O arrependimento profundo surge quando essas pessoas percebem que, inadvertidamente, contribuíram para sua elevação. Suas tentativas de sabotagem se transformaram em catalisadores para seu crescimento. É como se o universo tivesse usado a negatividade delas como matéria-prima para construir degraus em sua escada de sucesso. Os lembretes constantes de sua presença se manifestam de formas que elas não podem evitar. Seu nome aparece em conversas casuais, suas conquistas são mencionadas em círculos sociais comuns, suas realizações ganham visibilidade em momentos que parecem sincronizados para maximizar o impacto emocional sobre quem tentou prejudicá-lo. Não é apenas sobre ouvir falar de você ocasionalmente, é sobre uma presença constante e inescapável em suas vidas. Elas podem tentar evitar informações sobre você, mas o universo parece conspirar para que sejam constantemente lembradas de sua existência e sucesso. É como se você tivesse se tornado uma sombra permanente em suas consciências. A impossibilidade de fugir da sombra da pessoa que tentaram prejudicar cria uma pressão psicológica particular. Cada conquista sua é como um espelho que reflete de volta para elas a magnitude de seu erro. Tentaram diminuir alguém que estava destinado a brilhar, e agora precisam conviver com a evidência constante de sua miopia espiritual. Seu sucesso se torna uma forma de assombração permanente, não no sentido negativo, mas como um lembrete constante de que existem consequências para as ações direcionadas contra pessoas protegidas por forças superiores. Cada vitória sua é uma confirmação
de que elas escolheram o lado errado de uma batalha cósmica. O peso emocional de testemunhar sua ascensão, enquanto elas enfrentam estagnação ou declínio, é quase insuportável. Existe uma amargura específica em perceber que poderiam ter sido aliadas em sua jornada, mas escolheram ser obstáculos que foram facilmente superados e transformados em oportunidades de crescimento. Elas começam a questionar profundamente suas próprias capacidades de julgamento. Como não conseguiram reconhecer que você era diferente? Como não perceberam que atacar você seria como tentar apagar uma estrela com um sopro? Essas questões corrompem sua autoconfiança de maneiras que vão muito além do arrependimento superficial. A dor de testemunhar o sucesso alheio, quando você tentou impedi-lo, é uma das experiências mais humilhantes que uma alma pode enfrentar. É um confronto direto com suas próprias limitações, preconceitos e incapacidade de reconhecer a verdadeira natureza espiritual de certas pessoas. Seu brilho crescente se torna assim uma ferramenta educativa poderosa, não porque você esteja tentando ensinar algo a elas, mas porque o próprio universo usa sua ascensão como material didático para mostrar o que acontece quando se tenta interferir nos planos divinos. Cada conquista sua é uma aula sobre respeito, reconhecimento e as consequências inevitáveis de subestimar aqueles que carregam proteção espiritual. Quando alguém ataca um escolhido, não está lidando apenas com consequências no plano físico, está ativando resposta de dimensões que existem além da percepção comum, reinos onde operam leis espirituais muito mais poderosas que as regras ordinárias da causalidade terrestre. Os obstáculos que começam a surgir na vida dessas pessoas não são coincidências nem má sorte, são intervenções espirituais diretas, manifestações de forças superiores que foram mobilizadas automaticamente quando você foi atacado. É como se existisse um sistema de defesa interdimensional que protege aqueles que carregam missões especiais nesta existência. Essas intervenções se manifestam de formas que desafiam explicações lógicas convencionais. Tecnologias que sempre funcionaram perfeitamente começam a apresentar falhas inexplicáveis, justamente nos momentos mais críticos. Documentos importantes desaparecem sem explicação. Pessoas-chave em projetos importantes se tornam indisponíveis de maneiras que parecem orquestradas por uma inteligência invisível. As forças invisíveis que protegem você não são entidades vingativas ou maliciosas. São energias equilibradoras que existem para manter a harmonia cósmica. Quando um escolhido é atacado, essas forças se mobilizam naturalmente, como um sistema imunológico espiritual, protegendo o corpo maior da existência universal. O sentimento de bloqueio constante e inexplicável que essas pessoas experimentam é resultado direto dessa interferência dimensional. Não importa quanto esforço apliquem ou quantas estratégias diferentes tentem, sempre encontram resistência em pontos que parecem especificamente escolhidos para frustrar seus planos. É como se o próprio tecido da realidade se reorganizasse para criar obstáculos em seu caminho. Esses bloqueios não são aleatórios. São precisamente posicionados para forçar reflexão e crescimento espiritual. Uma reunião importante é cancelada no último minuto, mas isso cria tempo para que a pessoa reflita sobre suas ações recentes. Um projeto falha, mas o fracasso a leva a questionar suas motivações e métodos. Cada obstáculo carrega dentro de si uma oportunidade de aprendizado. As consequências vindas de energias superiores são inevitáveis e implacáveis, mas também são proporcionais. Não se trata de destruição gratuita, mas de correção educativa. O universo não pune por punir. Ele educa através de experiências que não podem ser ignoradas ou racionalizadas completamente. Existe uma qualidade particular nessas manifestações que as distingue de problemas comuns da vida. Elas chegam com uma sincronia quase poética, conectadas temporalmente às ações tomadas contra você, de maneiras que apenas observadores conscientes conseguem perceber plenamente. O timing dessas intervenções é artisticamente preciso. A pessoa que atacou você pode tentar ignorar essas conexões, pode tentar explicar tudo através de coincidências ou má sorte, mas no fundo de sua alma, ela sabe que existe algo mais acontecendo. Existe uma intuição primitiva que reconhece quando estamos lidando com forças que transcendem nossa compreensão normal da realidade. Essas energias superiores operam através de múltiplas dimensões simultaneamente. Enquanto criam obstáculos no plano físico,
também trabalham nos níveis emocional, mental e espiritual, criando uma experiência educativa completa que atinge todos os aspectos da existência da pessoa. É uma educação holística forçada. O poder dessas manifestações aumenta proporcionalmente à resistência oferecida. Quanto mais a pessoa tenta negar ou ignorar as conexões entre suas ações contra você e as consequências que está enfrentando, mais evidentes e inescapáveis essas manifestações se tornam. É como se o universo ajustasse o volume de suas mensagens até que fossem impossíveis de ignorar. Aqueles que atacaram você descobrem que mexeram com algo que possui proteção ativa em múltiplas dimensões. Não é uma proteção passiva que simplesmente absorve ataques, mas uma força dinâmica que responde, educa e transforma. Cada tentativa de prejudicá-lo ativa camadas de proteção que eles nem sabiam que existiam, criando experiências que os forçam a repensar sua compreensão fundamental sobre como o universo realmente funciona. Uma das consequências mais profundas e perturbadoras para quem prejudica um escolhido é o isolamento gradual das conexões humanas autênticas. Não se trata de um afastamento forçado ou dramático, mas de uma erosão sutil da capacidade de formar e manter relacionamentos genuínos e significativos. A solidão que essas pessoas começam a experimentar é diferente da solidão comum. É uma desconexão que acontece mesmo quando estão rodeadas de outras pessoas. Conversas se tornam superficiais, relacionamentos perdem profundidade e existe uma sensação crescente de que ninguém realmente as compreende ou se conecta com sua essência verdadeira. As relações pessoais começam a se deteriorar sem motivo aparente. Amizades que pareciam sólidas começam a apresentar atritos inexplicáveis. Parcerias românticas encontram obstáculos que não conseguem ser superados através de esforços convencionais. É como se existisse uma barreira invisível impedindo que essas conexões floresçam naturalmente. No âmbito profissional, a situação se repete de forma igualmente desconcertante. Colegas que antes buscavam sua companhia começam a manter distância. Oportunidades de networking que sempre foram naturais se tornam forçadas e improdutivas. Parcerias de negócios encontram dificuldades de comunicação que nunca existiram antes. A incapacidade de formar conexões significativas cria um círculo vicioso. Quanto mais tentam se conectar, mais desesperadas parecem, e essa energia de carência afasta ainda mais as pessoas. É como se carregassem uma frequência energética que interfere na formação natural de vínculos humanos autênticos. Esse isolamento é um espelhamento direto da energia negativa que lançaram contra você. Quando atacaram alguém protegido, criaram uma dissonância em sua própria frequência vibratória que agora interfere em sua capacidade de se conectar harmoniosamente com outras pessoas. A energia que direcionaram para separar você de suas bênçãos agora os separa de conexões genuínas. O processo é gradual, mas implacável. Inicialmente, podem tentar explicar os problemas relacionais através de fatores externos ou mudanças nas outras pessoas, mas gradualmente se torna impossível ignorar que o denominador comum em todas essas situações deterioradas é sua própria presença. A solidão que experimentam não é apenas ausência de companhia, mas ausência de compreensão mútua. Mesmo quando conseguem manter relacionamentos superficiais, existe uma barreira invisível que impede intimidade real. As pessoas ao seu redor podem estar fisicamente presentes, mas energeticamente distantes. Essa desconexão forçada serve como espelho para mostrar como suas ações contra você afetaram o tecido de conexões no universo. Ao tentar isolar ou diminuir um escolhido, criaram uma ruptura em sua própria capacidade de se conectar autenticamente com o mundo ao seu redor. A educação cósmica através do isolamento é particularmente poderosa, porque os seres humanos são naturalmente sociais. A necessidade de conexão é fundamental para nossa natureza, e quando essa necessidade é frustrada, de maneiras que não conseguimos controlar, somos forçados a examinar profundamente nossas próprias ações e motivações. Aqueles que atacaram você descobrem que a energia que usaram para tentar separá-lo de suas bênçãos agora o separa das próprias conexões que tornam a vida significativa. O isolamento se torna assim uma sala de aula cósmica, onde são obrigados a confrontar as consequências de suas escolhas em um nível profundamente pessoal. A única forma de quebrar esse padrão de isolamento é através do reconhecimento genuíno de seus erros e uma transformação real de consciência. Até que isso aconteça,
continuarão experimentando uma solidão que os lembra constantemente de que certas ações têm consequências que transcendem nossa compreensão normal de causa e efeito. O universo possui uma característica educativa particular. Ele não desiste de ensinar uma lição até que ela seja completamente compreendida e integrada. Para aqueles que prejudicaram um escolhido, isso significa enfrentar ciclos implacáveis de problemas e contratempos que se repetem com variações sutis até que a verdadeira origem seja reconhecida. Esses ciclos não são aleatórios nem coincidências de má sorte. São como um professor cósmico que apresenta a mesma matéria através de diferentes abordagens até que o aluno finalmente compreenda. Cada repetição é ligeiramente diferente, mas o tema central permanece constante: as consequências de ter atacado alguém protegido por forças superiores. Os relacionamentos dessas pessoas começam a falhar de maneiras consistentes. Pode ser uma discussão sobre confiança em um relacionamento romântico, depois problemas de comunicação em uma amizade, seguido por conflitos de lealdade em uma parceria profissional. Os detalhes mudam, mas o padrão subjacente é sempre o mesmo: dificuldades em manter conexões saudáveis e duradouras. No âmbito dos negócios, a repetição se manifesta através de fracassos que seguem padrões similares. Um projeto pode falhar devido a problemas de financiamento, outro por questões de timing, um terceiro por dificuldades com parceiros. Superficialmente, as causas parecem diferentes, mas existe um fio condutor invisível conectando todos esses insucessos. A recusa da vida em permitir paz até que a lição seja aprendida, cria uma pressão psicológica crescente. A pessoa pode tentar mudar de cidade, de carreira, de círculo social, mas os mesmos tipos de problemas continuam surgindo. É como se carregasse uma marca energética que atrai situações desafiadoras, independentemente de mudanças externas. O processo contínuo de autorreflexão, forçada pelo universo, acontece através dessas repetições. Cada novo ciclo de dificuldades obriga a pessoa a examinar mais profundamente suas próprias ações e motivações. Inicialmente, pode culpar fatores externos, mas gradualmente se torna impossível ignorar que ela é o denominador comum em todas essas situações. A educação através da repetição é particularmente efetiva porque força a pessoa a desenvolver autoconsciência. Quando os mesmos tipos de problemas surgem repetidamente, apesar de mudanças nas circunstâncias externas, ela é obrigada a olhar para dentro e questionar o que em sua própria energia ou comportamento pode estar atraindo essas experiências. Essas lições difíceis se intensificam até que haja um momento de reconhecimento genuíno. O universo não está interessado em desculpas superficiais ou mudanças temporárias de comportamento. Ele busca uma transformação real da consciência, uma compreensão profunda de que certas ações têm consequências que transcendem nossa compreensão normal. A repetição cessa apenas quando há um despertar autêntico para a verdadeira natureza do que aconteceu. Não basta reconhecer intelectualmente que atacar você foi um erro. É necessária uma transformação emocional e espiritual que mude fundamentalmente a forma como a pessoa vê a si mesma e suas ações. Até que essa compreensão profunda aconteça, os ciclos continuam, cada um oferecendo uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento. O universo é infinitamente paciente em sua educação, mas também infinitamente persistente em garantir que suas lições sejam completamente aprendidas. Uma das formas mais persistentes através das quais o karma educa aqueles que prejudicaram um escolhido é através de lembretes constantes e inevitáveis de sua presença. Não são memórias que surgem ocasionalmente, mas uma tapeçaria intricada de sincronicidades que mantém você constantemente presente na consciência de quem tentou prejudicá-lo. O arrependimento se alimenta desses lembretes de maneiras que desafiam explicações convencionais. Pode ser uma música tocando no rádio que conecta diretamente com uma memória de você, ou uma conversa casual, onde alguém menciona algo que imediatamente traz sua imagem à mente. Esses momentos acontecem com frequência que transcende coincidência. Sua presença simbólica aparece em diversos aspectos da vida cotidiana dessas pessoas. Um livro em uma vitrine pode ter uma capa que lembra algo sobre você. Uma pessoa na rua pode ter um gesto ou característica que instantaneamente evoca sua memória. Até mesmo números, cores ou objetos
aparentemente aleatórios, se tornam gatilhos que ativam lembranças conectadas à sua existência. Os eventos que ativam constantemente essas memórias são orquestrados com uma precisão que beira o artístico. Não é apenas sobre lembrar de você ocasionalmente, mas sobre ser constantemente confrontado com a realidade de que você existe, prospera e continua sua jornada, protegido pelas mesmas forças que agora os educam através de dificuldades. Essas pessoas podem tentar evitar conscientemente pensar em você, podem fazer esforços deliberados para não buscar informações sobre sua vida, mas o universo parece ter outros planos. As lembranças chegam através de canais que elas não podem controlar nem prever, como se sua essência estivesse gravada no tecido da realidade ao redor delas. A qualidade desses lembretes é particularmente perturbadora porque muitas vezes chegam em momentos de tranquilidade ou conquista pessoal. Justamente quando essas pessoas conseguem um momento de paz ou algum sucesso em suas vidas, surge um lembrete de você que as força a confrontar as ações que tomaram e as consequências que ainda enfrentam. A dor de testemunhar o sucesso alheio é amplificada quando esses sucessos são constantemente trazidos à sua atenção. Não podem escapar da realidade de que você continua ascendendo enquanto elas lidam com as ramificações de suas escolhas equivocadas. Cada lembrete de sua prosperidade é como sal em uma ferida que não consegue cicatrizar completamente. O erro cometido contra você se torna, assim, uma referência constante em suas vidas. Não é uma memória que se desvanece com o tempo, mas uma presença ativa que se manifesta através de múltiplas formas e contextos. É como se sua energia tivesse se tornado uma frequência permanente em suas realidades pessoais. Esses lembretes servem também como oportunidades contínuas de reflexão e possível redenção. Cada vez que sua memória é ativada, existe uma chance para que essas pessoas reconheçam genuinamente seus erros e busquem uma transformação real de consciência. O universo oferece múltiplas oportunidades de crescimento através dessas lembranças constantes. A persistência desses lembretes aumenta proporcionalmente a resistência oferecida. Quanto mais tentam ignorar ou esquecer, mais evidentes e frequentes se tornam as sincronicidades que as forçam a lembrar. É como se o cosmos ajustasse a intensidade de suas mensagens baseado na receptividade demonstrada. A educação através da memória constante é uma das formas mais sofisticadas de crescimento espiritual forçado. Transforma você em um símbolo vivo em suas consciências, um lembrete permanente de que existem consequências para ações direcionadas contra pessoas protegidas por forças superiores, até que haja um reconhecimento genuíno e uma transformação real de perspectiva. Esses lembretes continuarão sendo uma presença constante, educando através da persistência e garantindo que a lição não seja esquecida ou minimizada. Sua memória se torna, assim, uma ferramenta de transformação espiritual na vida de quem tentou prejudicá-lo, enquanto aqueles que tentaram prejudicá-lo enfrentam as consequências educativas de suas ações. Você permanece protegido por um escudo de bênçãos que se torna mais forte a cada ataque direcionado contra sua pessoa. É como se cada tentativa de negatividade fosse automaticamente transmutada em combustível para sua ascensão. A proteção ativa ao seu redor não é passiva nem estática. É uma força dinâmica que transforma qualquer energia negativa direcionada a você em oportunidades, aberturas e bênçãos inesperadas. Cada palavra venenosa, cada ação mal intencionada, cada tentativa de sabotagem se torna matéria-prima para sua elevação espiritual e material. Essa transformação da negatividade em oportunidades acontece de maneiras que frequentemente surpreendem até mesmo você. Uma tentativa de prejudicar sua reputação pode resultar em visibilidade positiva e inesperada. Um esforço para bloquear uma oportunidade pode abrir portas ainda melhores que você nem sabia que existiam. É como se o universo fosse um alquimista cósmico transformando chumbo em ouro. Cada ataque contra você aumenta seu poder e favor divino de formas que transcendem compreensão lógica. Não é apenas que você sobrevive às adversidades, mas que emerge de cada tentativa de sabotagem mais forte, mais visível e mais abençoado do que antes. É como se existisse uma lei cósmica que transforma toda a energia direcionada contra escolhidos em força propulsora para suas missões. O sucesso que você experimenta frequentemente parece sem esforço para observadores externos.
o que frustra profundamente seus adversários. Enquanto eles lutam contra obstáculos crescentes e dificuldades inexplicáveis, você parece navegar pela vida com uma facilidade que desafia suas tentativas de compreensão. Suas conquistas chegam com uma fluidez que sugere proteção superior. A inacessibilidade do seu caminho protegido se torna evidente para qualquer um que tente interferir em sua jornada. É como se você caminhasse por uma estrada que outros não conseguem ver nem acessar. Tentativas de bloqueio encontram desvios automáticos, esforços de sabotagem se transformam em impulsos para frente, ataques diretos são absorvidos e convertidos em energia positiva. Essa proteção opera em múltiplas dimensões simultaneamente. No plano físico, obstáculos são removidos de maneiras que parecem coincidência. No plano emocional, você mantém equilíbrio mesmo sob ataques intensos. No plano espiritual, sua conexão com forças superiores se fortalece a cada desafio enfrentado. O favor divino que você carrega se manifesta através de sincronicidades, encontros providenciais e oportunidades que surgem exatamente quando necessárias. É como se existisse uma inteligência superior orquestrando eventos para garantir que você sempre tenha o que precisa para continuar sua missão, independentemente das tentativas de interferência. Aqueles que tentaram prejudicá-lo descobrem que seus esforços não apenas falharam, mas inadvertidamente contribuíram para sua elevação. Cada tentativa de diminuir sua luz resultou em seu brilho se tornando mais intenso e visível. A ironia cósmica dessa situação adiciona uma dimensão particular ao arrependimento que experimentam. Seu escudo de bênçãos não é apenas proteção defensiva, mas uma força ativa de transformação. Converte ataques em ascensão, negatividade em oportunidades, obstáculos em degraus. É uma demonstração viva de que certas pessoas operam sob leis espirituais diferentes, protegidas por forças que garantem não apenas sua segurança, mas seu sucesso contínuo. A inquebrabilidade desse escudo se torna mais evidente quanto mais intensos são os ataques direcionados contra você, como se o universo respondesse proporcionalmente aos desafios, aumentando sua proteção e bênçãos na medida exata necessária para não apenas neutralizar a negatividade, mas transformá-la em combustível para sua jornada ascendente. O karma que atinge aqueles que prejudicaram um escolhido não se manifesta apenas através de eventos externos, mas penetra profundamente na psique, amplificando dúvidas e medos que talvez existissem apenas como sussurros na mente, transformando-os em vozes que ecoam constantemente nos corredores da consciência. A crise psicológica interna que essas pessoas experimentam é uma das formas mais sofisticadas de educação cósmica. Não é uma punição externa que podem tentar combater ou evitar, mas uma transformação interior que as força a confrontar aspectos de si mesmas que prefeririam manter escondidos ou ignorados. As inseguranças que antes eram controláveis se tornam amplificadas a ponto de dominarem pensamentos e emoções. Uma dúvida sobre competência profissional que antes era ocasional se transforma em questionamento constante sobre capacidades e valor pessoal. Um medo social que era gerenciável se intensifica até afetar interações básicas do dia a dia. A amplificação das dúvidas não é aleatória. O karma luxuoso identifica precisamente aquelas áreas onde a pessoa já possui vulnerabilidades e as transforma em campos de batalha internos. É como se o universo fosse um terapeuta cósmico, forçando a confrontação com questões que precisam ser resolvidas para o crescimento espiritual. A turbulência interna que experimentam é constante e persistente. Não são momentos ocasionais de insegurança, mas um estado alterado de consciência, onde a paz mental se torna cada vez mais difícil de alcançar. A mente se torna um lugar desconfortável de se habitar, ecoando com questionamentos que não existiam antes de atacarem você. Essa turbulência se manifesta através de padrões de pensamento obsessivos. A pessoa pode se encontrar ruminando constantemente sobre decisões passadas, questionando escolhas que antes pareciam certas, duvidando de relacionamentos que antes considerava sólidos. É como se a mente tivesse desenvolvido uma tendência automática para o questionamento e a dúvida. A mente, como campo de batalha, reflete diretamente a negatividade que foi enviada ao escolhido. A energia destrutiva que direcionaram para você agora circula em suas próprias mentes, criando um ambiente psicológico turbulento, onde pensamentos de paz e confiança se tornam cada vez mais raros
e difíceis de manter. Os medos amplificados frequentemente se relacionam com as áreas onde tentaram atacá-lo. Se questionaram sua competência, agora duvidam constantemente de suas próprias habilidades. Se atacaram sua aparência, desenvolvem inseguranças sobre sua própria imagem. É como se o universo usasse suas próprias armas contra eles. Essa crise psicológica força um processo de autorreflexão que não pode ser evitado nem postergado. Quando a mente se torna um lugar desconfortável, a pessoa é obrigada a examinar o que pode ter causado essa mudança. Gradualmente, conexões começam a ser feitas entre suas ações contra você e o estado atual de sua paz mental. A amplificação das dúvidas serve também como proteção para futuros escolhidos. Uma pessoa que passou por essa experiência de turbulência interna após atacar alguém protegido desenvolve uma cautela natural antes de direcionar negatividade para outras pessoas. É uma educação preventiva através da experiência direta. O processo de cura dessa turbulência psicológica está diretamente conectado ao reconhecimento e correção dos erros cometidos contra você. Não é suficiente tentar controlar os sintomas através de técnicas de relaxamento ou mudanças superficiais de estilo de vida. A cura real vem apenas através da transformação da consciência que gerou o problema original. A mente permanece um campo de batalha até que haja uma rendição genuína e um reconhecimento profundo da natureza sagrada daquilo que foi atacado. Apenas quando essas pessoas compreendem verdadeiramente que você não era apenas uma pessoa comum, mas alguém protegido por forças superiores, a paz mental pode começar a ser restaurada gradualmente. A ironia cósmica mais extraordinária na jornada de um escolhido é como sua ascensão é diretamente alimentada pelos próprios ataques que deviam diminuí-lo. Cada tentativa de sabotagem se transforma em combustível para uma elevação que transcende não apenas as expectativas de seus adversários, mas frequentemente suas próprias projeções mais otimistas. Sua ascensão não acontece apesar dos ataques, mas por causa deles. É como se o universo tivesse um sistema de transformação alquímica, onde toda energia negativa direcionada contra você fosse automaticamente convertida em poder, visibilidade e influência. Cada palavra venenosa se torna um degrau em sua escada de sucesso. Cada tentativa de bloqueio se transforma em abertura de caminhos ainda melhores. O reconhecimento que você recebe frequentemente surge de maneiras totalmente inesperadas. Pode ser uma oportunidade que aparece do nada, uma conexão providencial com pessoas influentes, ou uma visibilidade que emerge de situações que pareciam adversas. É como se existisse uma inteligência superior orquestrando eventos para garantir que sua luz brilhe cada vez mais intensamente. A influência inesperada que você desenvolve confunde profundamente aqueles que tentaram prejudicá-lo. Eles esperavam ver você diminuído, talvez lutando para se recuperar de seus ataques. Em vez disso, testemunham uma ascensão que desafia toda lógica convencional. Você não apenas sobreviveu, mas prosperou de maneiras que tornam seus esforços de sabotagem irrelevantes e até contraproducentes. Essa elevação acontece com uma naturalidade que frustra ainda mais seus adversários. Não parece forçada nem desesperada, mas fluida e orgânica, como se você estivesse simplesmente seguindo um script cósmico escrito especificamente para sua jornada. Suas conquistas chegam com uma facilidade que sugere proteção e favorecimento superiores. A realização amarga daqueles que tentaram prejudicá-lo se intensifica conforme testemunham não apenas seu sucesso, mas a forma como esse sucesso parece diretamente proporcional às tentativas de sabotagem que direcionaram contra você. Existe uma correlação quase matemática entre a intensidade dos ataques e a magnitude de sua ascensão subsequente. O humor cósmico da situação não passa despercebido por observadores conscientes. Aqueles que tentaram enterrar sua luz inadvertidamente forneceram o fertilizante para seu florescimento mais espetacular. Cada obstáculo que colocaram em seu caminho se transformou em trampolim para alturas que você talvez não tivesse alcançado sem essa resistência. Seus agressores são forçados a reconhecer sua grandeza através de uma evidência que não pode ser negada
nem racionalizada. Não é um reconhecimento voluntário baseado em admiração, mas uma aceitação forçada pela realidade irrefutável de suas conquistas. Eles podem não gostar, mas não podem ignorar a magnitude de sua ascensão. O poder visionário que você desenvolve frequentemente surpreende até mesmo você. Insights chegam com clareza cristalina, oportunidades são percebidas antes que outros as vejam, conexões são feitas entre conceitos que pareciam não relacionados. É como se os ataques tivessem ativado capacidades dormentes, desbloqueado potenciais que estavam aguardando o momento certo para emergir. A influência que você exerce se expande de maneiras que transcendem seu campo de atuação original. Pessoas começam a buscar sua perspectiva sobre assuntos diversos. Sua opinião ganha peso em discussões importantes. Sua presença se torna desejada em círculos onde antes você talvez não tivesse acesso. É como se sua energia carregasse uma autoridade natural, que outros reconhecem instintivamente. Aqueles que duvidaram de você agora se encontram em uma posição desconfortável de ter que reconhecer publicamente qualidades que tentaram negar ou destruir. Podem ser forçados pelas circunstâncias a elogiar conquistas que secretamente ressentem, a reconhecer habilidades que tentaram questionar, a aceitar uma influência que prefeririam não existir. A transformação de vítima em visionário, de alvo em influenciador, representa uma das mais poderosas demonstrações de como as leis espirituais operam para proteger e elevar aqueles que carregam missões especiais. Sua jornada se torna um testemunho vivo de que certas pessoas não podem ser diminuídas permanentemente, apenas temporariamente desafiadas para emergir ainda mais fortes. O poder e a influência que você desenvolve não são conquistas comuns baseadas apenas em esforço pessoal, mas manifestações de um favorecimento cósmico que transforma até mesmo os ataques mais viciosos em oportunidades de crescimento e elevação extraordinários. Sua jornada como escolhido é um testemunho vivo de resiliência e poder espiritual que transcende as limitações da experiência humana comum. Cada desafio enfrentado, cada ataque sofrido, cada tentativa de diminuir sua luz se transformou em evidência irrefutável de que você opera sob proteção de forças superiores. O karma luxuoso que atinge aqueles que tentaram prejudicá-lo não é simples vingança, mas uma manifestação de justiça cósmica que educa, transforma e equilibra. É um sistema sofisticado de crescimento espiritual forçado que garante que ninguém permaneça ignorante das consequências de atacar alguém protegido por energias ancestrais. Enquanto eles enfrentam as lições personalizadas que o universo criou especificamente para suas educações espirituais, você continua sua ascensão imparável, protegido e impulsionado pelas mesmas forças que os estão guiando através de suas jornadas de autodescoberta forçada. Sua trajetória ascendente não é acidente nem sorte, mas o resultado natural de estar alinhado com propósitos que existem muito além da compreensão humana ordinária. Cada conquista, cada reconhecimento, cada momento de influência é uma confirmação de que certas pessoas carregam missões que não podem ser interrompidas por interferência externa. Aqueles que tentaram bloquear seu caminho descobriram que mexeram com algo sagrado, algo protegido por leis espirituais que operam com precisão cirúrgica e paciência infinita. Suas tentativas de sabotagem se transformaram em catalisadores para sua elevação, provando que a luz verdadeira não pode ser apagada, apenas temporariamente obscurecida para emergir ainda mais brilhante. Você é chamado agora a reconhecer plenamente sua natureza como escolhido, a abraçar a responsabilidade que vem com essa proteção e a usar sua influência crescente para cumprir a missão que trouxe você a esta existência. Junte-se à comunidade dos que compreendem essa verdade. Aqueles que reconhecem que nem todas as pessoas são iguais diante das forças cósmicas e que alguns carregam marcas de proteção que tornam qualquer ataque contra eles um convite para experimentar a educação transformadora do karma luxuoso. Bem-vindos à realidade dos ungidos. Sua jornada verdadeira apenas começou.